Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês. Temos ainda uma delegação que está em atraso, mas a gente não vai segurar mais. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa de debate. O encontro que atravessa oceanos e continentes ao som do mais brasileiro dos ritmos. O tema que nos une hoje é audacioso e provocador, o samba dominando o mundo. Mas o que significa essa dominação? Seria uma imposição cultural, uma assimilação, ou, como suspeitamos, um diálogo vibrante e enriquecedor? O samba, nascido no Recôncavo Baiano e consolidado no Rio de Janeiro, deixou um fenômeno exclusivamente brasileiro. Hoje temos a honra de receber diversas lideranças que são prova viva dessa expansão, não só do samba, mas do carnaval. Diretamente de Paris, nós temos o Ted Lacroix, Bordeaux, Alessandra Cabral, Japão, nosso amigo Marcelo Supô, Estados Unidos, a Ana Lindroy, desculpa o nome, isso. Do Uruguai, os companheiros que estão aqui. De Gana, comitiva de Gana, Ana Campos, o Jeffrey Aimee. E vamos começar. Eu queria, talvez a apresentação, poderíamos começar pelo Marcelo, do Japão, que já é tarde lá. Marcelo, você poderia falar um pouquinho do Carnaval do Japão, da importância do Carnaval e das escolas de samba no Japão para o japonês, e alguma coisa que você gostaria de acrescentar. Aqui nós temos países com o carnaval já estabelecido e países que desejam construir um carnaval, né? Que ainda não tem escola de samba, que não tem um carnaval, ou que tem a cultura do carnaval, mas precisa ser desenvolvida. Então, esse espaço aqui é um espaço de troca de informações. Não vai haver um debate entre países, mas é mais para vocês conhecerem o que está acontecendo pelo mundo, tá bom? Uma outra coisa, Alessandra, se possível, quando eu estiver falando em português, você poderia fazer a tradução simultânea em francês para o Ted? Porque ele não fala português. Tá, mas agora eu já falei bastante coisa, então não adianta traduzir, eu vou tentar ser mais lento, e você faz a tradução simultânea em francês, senão eu não consigo fazer em português e depois em francês. Obrigado. Por favor, Marcelo, do Japão, gostaria que você nos dividisse aí um pouco da nossa cultura, né, do carnaval, das escolas de samba aí no Japão. Marcelo é um ritmista da Portela, embaixador da Portela no Japão, um cuiqueiro de mão cheia, Vou traduzir rapidinho. Marcelo é un rythmiste de Portela qui développe ce travail-là au Japon. Alô? Alô? Estamos escutando. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos. Bom dia. Bom, aqui no Japão, o Carnaval de Asakusa existe desde 1981. Alors, est-ce que je traduis? Donc, le carnaval au Japon existe depuis 1981. Existem dois grupos, o grupo, vamos dizer, o grupo especial e o grupo de acesso. Donc, il y a deux groupes, le groupe spécial et la série Or. O grupo especial tem 6 escolas e o grupo de acesso tem 7 escolas e 2, às vezes, não desfilam. Donc, le groupe spécial a 6 écoles et la série Or a 2 écoles, enfin, c'est partagé en deux et certaines écoles ne défilent pas, certaines, enfin, parfois. O carnaval acontece no bairro de Asakusa, no centro de Tóquio, no centro da capital, Donc, onde está le carnaval a lieu au centre de Tokyo, à Aksa, onde fica o principal templo budista do país, que é o Sensoji. donc où il y a le principal temple bouddhiste japonais. Et je ne vais pas me prononcer sur le nom parce que j'ai peur de faire pas bien.
As escolas do grupo especial, elas têm cerca de 350 a 150 membros Alors, les écoles du groupe spécial ont environ 350 membres e desfilam com um abre-alas e uma alegoria. É obrigatório isso. et elles défilent avec un abré-arles et une allégorie. As escolas do grupo de acesso desfilam com um abre-alas, não é necessário alegoria. Et celles de série or avec un abré-arles, mais les allégories ne sont pas nécessaires. O julgamento é feito com base em 5 quesitos. Les juges jugent comment on dirait en français, euh, éléments, Que são 5 quesitos que existem no Rio de Janeiro, que é enredo, samba e donc, bateria são juntos, donc la samba enredo, la batterie, fantasia, les costumes, evolução l'évolution e conjunto. et l'ensemble. Conjunto acho que não tem mais no Rio, né? Ouais, ça y est, Paris. E o resultado sai no mesmo dia. Et le résultat, c'est le même jour. A campeã, o desfile é feito no último dia de agosto, no último sábado de agosto, porque aqui é verão, né? Hemisfério norte. Le défilé a lieu le dernier jour de l'été, en août, au Japon. E a escola campeã desse ano foi a Grêmio Recreativo Escola de Samba Saúde, Et l'école qui a remporté le carnaval cette année, c'est l'agrégation Saoudi, que é uma filiada da Mangueira. qui est une affiliée de Mangueira. A bandeira é exatamente igual à da Mangueira, a bateria toca exatamente igual à da Mangueira, e a escola tem muitos mangueirenses. Et donc, cette école, c'est la petite sœur de Mangueira, c'est le même drapeau de Mangueira, les mêmes couleurs de Mangueira. Voilà. Fora isso, existem vários blocos, né, pequenos blocos que não desfilam no desfile oficial, desfilam nos bairros quando eles são convidados, né? Et puis, il y a les blocos de rue qui défilent dans les rues du Japon, mais quand ils sont invités et pas exactement le jour du carnaval. Até o início desse ano, eu era membro da bateria da Portela. Du coup, jusqu'à cette année, il était membre de l'école de samba de Portela Desde 2014. depuis 2014. E desde 2018 até o momento, eu sou membro do Departamento Cultural da Portela. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il est membre culturel de l'école de samba Portela. Aqui nós temos o consulado da Portela no Japão. Au Japon, ils ont le consulat de Portela. Nós trazemos portelenses do Rio, mestres de bateria, passistas, Donc, para fazerem workshop aqui no Japão. donc, ils invitent des membres de l'école de Portela, que ça peut être des rythmiques, des passistas, à donner des workshops au Japon. Eu sou autor desse livro, Portela e Portelenses, Donc, volume 1. il est l'auteur de ce livre, Portela et Portelenses, Que abrange o ano de 1920 a 1939, e autor desse livro também, et ainsi que de celui-ci. Portela e Portelenses, que abrange os anos de 1940 e 49, e no momento eu escrevo o número 3, que vai abranger a década de 50. Et donc là, il va entamer le troisième tome qui va couvrir l'époque des années 50. Muito obrigado, estou à disposição. Donc, il vous remercie et il reste disponible. Marcelo, obrigado. Sei que aí já é tarde, pela paciência, pela amizade com a Fena Samba, né, pelo que você tem feito aí pela Portela. Não tem problema nenhum, se sinta obrigado a ficar na reunião, porque eu sei que já é tarde, amanhã é segunda-feira. Então, mas obrigado pela presença, tá bom? Donc,
Esdras remercie Marcelo pour sa présence et il l'excuse si jamais il doit partir avant, puisque au Japão, il est déjà 23 heures. Eu passo a palavra ao Ted Lacroix. O Ted, ele é o presidente da Federação de Carnaval, do Carnaval Tropical de Paris. É um carnaval que já acontece há 25 anos. É um carnaval bem diverso. Tem grupos, né, do Caribe, tem grupos da América do Sul, Bolívia. Não vou falar os países porque eu vou acabar esquecendo, porque são muitos. Donc, maintenant, Da Ásia, da África. Je vou traduzir para não esquecer. Donc maintenant, il souhaite inviter Teddy Lacroix, qui est le président du Carnaval tropical de Paris. Et ce carnaval, qui est très diversifié et important à Paris, invite plusieurs cultures de différents pays à participer et à prendre place au sein de ce carnaval. A Federação de Carnaval de Paris e a FENASAMBA, né, ela assinou um acordo de cooperação técnica no dia 12 de dezembro de 2024, na Assembleia Nacional Francesa. Donc, la Fédération du Carnaval tropical de Paris ainsi que FENASAMBA ont signé un accord en 2024 de partenariat. Cooperação técnica. De coopération technique. E agora, em 6 de 12 de 2024, nós convidamos a federação para estar no Carnaval do Rio de Janeiro. Eles estiveram, fomos muito bem recebidos pela União de Maricá, pelo município de Maricá, né, pela Universidade do Carnaval. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a Universidade do Carnaval, os cursos profissionalizantes, e hoje, mediante essa visita, dia 6 do 12, eles estão desfilando, né, no mini desfile na Cidade do Samba, com 97 franceses. Acho que, sem dúvida, é a maior delegação cultural aí que o Brasil vai receber. E eu agradeço muito ele por essa cooperação, pela paciência, porque nem sempre os acordos internacionais eles são fáceis. É uma realidade totalmente diferente, a forma de ver, a forma de trabalhar. E ele, com muita sabedoria, com muita paciência, e a gente também, porque às vezes as coisas em relação ao carnaval para a gente é tão fácil. E conseguimos firmar esse acordo aí. E estamos muito felizes, agradecemos muito à federação, o TED, em nome da federação. Je vais essayer de tout traduire, mais comme il y avait beaucoup de choses, tu me dis, Esdras. Ils sont très contents parce qu'ils ont reçu la fédération le 6 décembre 2024 pour une première visite et avec l'école de Samba de Maricá. Ils ont pu aussi connaître l'université de la Samba, du carnaval. Et maintenant, ils vont revenir pour un mini défilé à la Cité du Samba avec 97 personnes françaises qui vont défiler. Et c'est une des plus grandes participations de coopération étrangère qui aura lieu au sein du carnaval. Et ils sont très heureux pour cela. Et j'espère que j'ai rien oublié. Teddy, est-ce que tu peux faire une présentation de la fédération du carnaval? Comme ça va être un peu long par rapport à la traduction, est-ce que tu peux essayer de parler en 5 minutes, expliquant un peu le carnaval, l'histoire de la fédération, s'il te plaît? Est-ce que tu es connecté, Teddy? Ele é connecté ou pas? Oh, ele está conectado? Ted Lacroix. Eu não estou vendo ele aqui, não. Oh, então faz o seguinte, Alessandra. Fala você do carnaval, né?
Alessandra Cabral é uma carioca, pelo sotaque. Ela já está há 20 anos, ou até um pouco mais, na França. Tem uma escola de samba, posso falar sem dúvidas a maior da França. É uma grande embaixadora do samba no nosso país, porque eu também venho da França. E ganhou, né, no grupo A e agora está no grupo especial pela Unidos de Niterói, Acadêmicos de Niterói. Ela na tem uma verdade, aula lá coreografada. Então, fala um pouquinho da tua experiência na França. E também eu acho que é importante você falar o que seria importante do governo brasileiro fazer pelo carnaval e pelo segmento fora do país, para esses verdadeiros embaixadores. Eu tive com a ministra Margarete em Lisboa, e ela falou assim, vamos exportar nossa cultura. Eu falei, desculpa, ministra, não sou tão de acordo com isso. Já temos nossos embaixadores, né? Temos nossos embaixadores em Gana, no Japão, no Uruguai. O que o governo ele pode fazer para ajudar esse pessoal? Porque os verdadeiros embaixadores, eles fazem a nossa cultura sem nenhum tipo de ajuda. Então, quer dizer, a ideia também dessa mesa é pensar em como a gente pode fazer, porque as escolas de samba no Brasil, elas ganham com isso, porque são estrangeiros vindo para desfilar, para comprar fantasia, para ver o carnaval. E isso é o trabalho dessas pessoas fora do país que faz, né, a publicidade, a propaganda do carnaval. Nossa, verdade. Muito obrigada pela essa super introdução, Esdras. Com certeza, eu moro na França já há um pouco mais de 20 anos. Quando eu cheguei aqui, acho que eu fui uma das primeiras professoras de samba em Paris, porque não existia aula de samba. E eu estava fazendo meu mestrado em Relações Internacionais e eu precisava trabalhar, porque eu não tinha bolsa de estudos. E aí eu bati na porta de uma escola de dança e falei, eu posso dar aula de samba? E aí a dona, que no caso era a Escola Latino de Dança Tropical aqui, ela falou, sim, mas se você tem experiência de dar aula de samba? Eu falei, olha, experiência de dar aula de samba não, porque no Brasil eu nunca tive aula de samba. Não existia. Não existia, né? Então, eu voltei para casa pensando como é que eu ia dar essa aula de samba, e ela falou assim, ó, você volta aqui no dia seguinte e me dá essa aula, se você conseguir me ensinar a sambar, eu contrato você. E aí eu passei a noite da frente do espelho pensando como eu ia ensinar o nosso samba. E aí eu montei um método naquele dia, cheguei no dia seguinte e ensinei ela a sambar em 1 hora. Bom, ela era profissional da dança, né? Então, ela conseguiu aprender a sambar e na semana seguinte foi assim que eu comecei a dar aula de samba aqui na França, há 22 anos atrás, e comecei pouquinho, 10, 15 alunos, 20 alunos, só que aí teve um programa de televisão, que no caso era Fama Academia, e me chamou para dar aula de samba na televisão, e daí explodiu, né? Depois que eu dei aula de samba aqui na televisão, 30, 40 alunos, 50 alunos, 100 alunos. Então, na época de 2005, que foi ali o ano do Brasil na França, há 10 anos atrás, eu tinha mais ou menos, em média, 200 a 300 alunos em todos os dias, porque eu dava aula todos os dias de samba. E aí eu larguei o meu mestrado, larguei tudo para viver do samba. Então, foi assim que eu comecei. E, uma vez que eu comecei a dar essas aulas de samba, minhas alunas começaram a me dizer, não, mas, poxa, a gente gostaria muito de conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro e desfilar no Carnaval. E aí eu comecei a falar assim, bom, então tá, vamos organizar. E aí eu comecei a organizar de uma maneira muito despretensiosa e levar as minhas alunas para desfilar. E essa coisa começou a dar certo, né? E aí os anos foram passando, cada vez mais gente pedindo para vir comigo, e aí eu comecei a pensar, bom, agora eu vou ter que montar uma estrutura.
e aí eu abri a minha agência de turismo especializada em samba, carnaval, e levar as pessoas para lá, para poder dar a infraestrutura correta para todo mundo, legalmente falando. Então, hoje eu tenho uma agência de turismo e eu levo as pessoas para desfilar, mas eu não levo só para desfilar, né? Então, é um trabalho que eu faço durante toda a preparação antes de chegar no Rio de Janeiro. As pessoas têm que aprender a cantar o samba enredo, têm que aprender sobre o que é o samba, sobre o que é o carnaval, aprender uma coreografia para poder desfilar numa escola de samba. E aí, como o Wesley falou, no passado eu fiz uma parceria com a Acadêmica de Niterói, e aí eu tinha uma aula coreografada com 50 franceses, só que eles não quiseram divulgar que eram franceses, então passou como aula brasileira. E o trabalho foi ótimo, elas trabalharam super bem, a escola ganhou, e agora ela é grupo especial, mas, infelizmente, eles não quiseram colocar uma ala estrangeira no grupo especial. Então, esse ano eu estou trabalhando com a Unidos de Jacarezinho, que é uma escola do grupo Série Ouro, mas também com uma ala que vai ser um pouco coreografada também, um pouco menos, mas também vai ser coreografada. E essa minha preocupação em levar as pessoas é uma preocupação cultural. Ela vai além do que é um trabalho de professora de samba ou de coreógrafa. É poder explicar não somente o que é o samba, mas o que é ali a escola de samba, a comunidade, respeitar as pessoas que estão ali trabalhando o ano inteiro, as meninas que sonham em ocupar cargos importantes dentro da escola de samba, como musa, rainha, passista, ajudar a escola de samba financeiramente falando, porque é isso que eu faço também com as escolas de samba. Eu ajudo elas para com esse dinheiro elas possam também repercutir para a comunidade, que seja para a ala das passistas, da comunidade, etc. Então, na verdade, é uma parceria que eu faço e sozinha, né? E sem ajuda nenhuma do governo e sem reconhecimento nenhum do governo também. Então, assim, é um trabalho que eu faço há 20 anos. E o que eu acho que eu gostaria muito, além de um reconhecimento desse trabalho que eu faço de divulgação cultural, é poder também ter uma coisa mais formal em relação a isso. Porque hoje em dia o que está acontecendo? Virou um business. Então, todo mundo quer fazer, né? Não sou contra a que todo mundo faça, mas que as pessoas façam de maneira organizada, com respeito, e não, como eu já vi muitas vezes, pegar as meninas, né, de qualquer nacionalidade e largar no meio do sambódromo para elas se virarem sem cantar o samba enredo da comunidade, totalmente perdidas ali, porque não tiveram nenhuma organização, nenhum conhecimento anterior. E aí fica uma coisa, assim, as escolas de samba acabam criticando isso com total mérito, né, dessa coisa dos estrangeiros, mas porque tem pessoas que acabam fazendo o trabalho de forma que não é legal. Então, eu acho que o que é importante hoje é formalizar isso de uma maneira em que vamos fazer, mas fazer de maneira correta, né? Que seja tanto para levar as pessoas como para desfilar, etc. Eu acho que precisa ter essa organização, esse reconhecimento, né? Para que tudo seja muito bem feito e não feito de qualquer forma, né? E eu acho que bem, business é um business agora, né? Todo mundo quer desfilar, mas eu acho que a gente não pode abrir assim de qualquer forma.
né? Eu acho que é importante que tanto as escolas de samba possam ganhar com isso, como os estrangeiros, como a comunidade, e que o nosso samba e que o nosso carnaval não fique prejudicado com isso. Então, por isso que eu acho que precisa ser feito esse enquadramento, esse reconhecimento para as pessoas que têm isso, que têm essa experiência, etc. Desculpa de ter pego um pouco de tempo para explicar tudo isso. Não, não, foi bem explicado. Obrigado, Alessandra. Uma coisa importante, quando eu pensei no convite da Alessandra, eu já estou há 25 anos fora, a Alessandra também tem bastante tempo, que a gente viu muita gente saindo do Brasil para viver da cultura fora. E as pessoas, 99%, tem dificuldade. Ou então acaba voltando, porque sai do país com aquele, né, o famoso American Dream, né, o sonho americano que já não existe há muitos anos, e chega lá, vou viver de cultura. E a falta de conhecimento em gestão e empreendedorismo, não basta só saber sambar, não basta só saber tocar, a pessoa ela tem que entender de relação interracial, internacional, para poder estar lá. Né? Na Europa, por exemplo, 9 horas é 9 horas, não é 9h01, não é 9h05, entendeu? Então, quando nós pensamos no convite da Alessandra, porque a Alessandra foi uma brasileira que deu certo, uma das poucas que deu certo. Porque vocês escutando a história dela, vocês veem que tem ali o empreendedorismo, que tem gestão. A gente, o samba, por muitos anos, ele passou pela informalidade, pelo aprendizado informal, que é muito mais rápido. Né? Não tem um método escrito sobre como se samba. E para o europeu, para o japonês, para outros países, eles precisam de coisa escrita, eles precisam de um método. Então, o testemunho dela é de uma forma de que como a gente vai pensar, de como a gente vai integrar nossa cultura em outro país, vender nossa cultura, porque isso gera renda. Isso é economia circular. Um detalhe que ela não explicou e que talvez vocês, a grande maioria que não tem o papel como emigrante, é que a grande maioria das pessoas que estão em roda de capoeira, aprendendo capoeira no samba, elas aprendem a falar português. A grande maioria das pessoas na Europa que falam português ou que aprenderam a falar português, não foi num curso de português. Foi no samba. O samba tem um papel social muito grande para a gente. Cria para a gente um sentimento de pertencimento, porque a gente está fora de tudo aquilo que é referência da gente. Quando eu cheguei na França, 25 anos atrás, não parece não, mas eu fui nadador um dia, né? E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gostava de fazer no Brasil. E me matriculei na natação para fazer amizade. E você fica dentro da piscina com a cara dentro d'água. Quando sai, menos 5, menos 10 graus, todo mundo quer ir para casa. Ninguém quer ficar de conversa no bar. Né? Não é uma coisa muito cultural. E foi no samba que eu fiz meus grandes amigos. Foi no samba, foi me matriculando, um brasileiro, um carioca, me matriculando numa bateria, para poder viver um pouco da minha cultura, me integrar, e, na verdade, eu era o único brasileiro. Então, também me ajudou muito também na questão da língua, porque a gente ia para o ensaio, era numa quarta-feira à noite, quando saía do ensaio, a gente ia tomar uma cervejinha. Até o sambista estrangeiro, ele gosta de uma cervejinha. E o pessoal me bombardeava de pergunta. E dali, meu francês desse tamaninho, ele se tornou uma coisa, por quê? Porque eu era o centro das atenções. Não que eu gostaria de ser isso, porque eu sou, por incrível que pareça, eu sou envergonhado, mas isso me fez desenvolver dentro de um país que não era o meu. E isso eu ficava tão feliz porque as pessoas se interessavam por mim num país que não era o meu. Então, o samba, o carnaval, ele tem esse poder para a comunidade brasileira no exterior. Entendeu? Gera na gente uma sensação de pertencimento, que quando a gente está aqui, a gente não tem, porque já faz parte, é normal. Né?
Então, esse papel. Queria chamar a Ana, obrigado, Alessandra, eu queria chamar a Ana, de Los Angeles, também uma Bom grande dia. sambista, de uma família tradicional. Bom Ana, dia, é o tudo bem? seguinte, é uma mesa que tem tradução. Eu não tratei o jogo antes com a Alessandra, e a Alessandra ela se prolongou um pouco, mas foi bastante importante. Mas eu ia pedir para você tentar ser um pouco mais concisa, para a gente poder, porque tem uma delegação sentada aqui, eu não sei se você está vendo Ótimo. aqui, mais alguns países. Sim. Obrigado, tá, Ana. Bom dia, bonjour, good morning. Eu vivo aqui nos Estados Unidos por 34 anos. Sou de uma família completamente tradicional no samba. Meu pai é o Carlinhos Pandeiro de Ouro. Minha mãe foi passista da Mangueira por toda a vida dela. Para falar a verdade, eu vim para os Estados Unidos não através do samba. Meu pai morava no Havaí, eu vim para o Havaí. E quando cheguei aqui, uma filipina me falou que ela estava se mudando para New Mexico e ela queria que eu ensinasse samba. E eu falei, eu? Você está louca? E ela virou para mim e falou assim, a única pessoa que pode ensinar é você. Então, eu peguei essa responsabilidade e com o legado que eu carrego, porque meu padrinho também foi presidente da Mangueira por muitos anos, eu comecei a ensinar, mas assim, cheguei ao ponto de achar que a gente não ensina samba, porque samba é uma energia. E é uma. Eu acabei de terminar meu doutorado agora, onde eu defendi a minha dissertação para mostrar o poder de cura do samba. E você falou várias coisas, Esdras, que é muito importante, essa sensação de pertencimento. Fiz grupos várias vezes para o Brasil, criei o International Samba Congress aqui, que está também na Alemanha e que ano que vem a gente vai estar indo para o México, onde eu trago 42 artistas do Brasil, porque eu acho que é muito fácil o estrangeiro ir para o Brasil, mas o meu pensamento sempre foi de abrir o campo para o artista brasileiro ter o espaço, para o passista ter espaço e para as pessoas realmente reconhecerem o valor deles fora do Brasil. Então, meu último programa foi no 2024 na Alemanha, onde a gente trouxe mais de 28 artistas do Brasil. Aqui em Los Angeles já trouxe 48 artistas do Brasil. Então, assim, eu sou muito ligada ao samba. Somente 3 anos atrás eu comecei a criar um grupo para participar aqui que é um carnaval de Hollywood, que é super, não é brasileiro, a gente é só um segmento pequenininho, e esse ano nós ganhamos. Na primeira vez eu tinha só 4 pessoas, segundo ano eu tinha 16, esse ano eu tinha 60. E aí a gente está começando a realmente pensar mais. Eu dou 2 aulas por semana no Brasil Culture Center, viajo muito ensinando samba, principalmente com grupos de capoeira, mas sempre com essa mensagem de respeito, uma preocupação muito séria com a apropriação cultural. Não vejo o samba como business ainda, né? Assim, sempre faço as coisas com muito coração, o que não é certo, porque eu acabo fazendo dívidas, né? Não tenho apoio nenhum, em lugar nenhum. E, assim, participo por anos no Carnaval de São Francisco, que é um carnaval que tem 47 anos. E é isso, gente, uma luta. Trabalhar com a energia do samba é sempre pesado. É uma energia que você não pode só pensar, né, que as pessoas vão aceitar. O próprio consulado brasileiro aqui é muito preconceituoso. Sempre que a gente pede alguma coisa a respeito dos nossos eventos, sempre falam, porque a gente não quer mostrar o corpo, que a gente não quer. Eles realmente não aceitam.
Eu levava muito gente, muito grupo para o Brasil, parei, mas eu sou muito ligada nas escolas de samba no Brasil e sou muito respeitada, graças a Deus, e fui coroada rainha da corte sênior o ano passado. Esse ano, quer dizer, esse ano. Então, estou muito ligada na Associação de Passistas, sempre ajudando, sempre mandando, sempre levando, sempre fazendo o que eu posso fazer. Então, é isso aí. Muito obrigada pelo espaço e desculpa pelo tempo que eu tomei. Ana, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. O samba nos Estados Unidos é muito importante, é um vetor de divulgação da nossa cultura. O que você falou é realmente uma verdade. O samba ainda tem muita dificuldade com a diplomacia, né? Com a diplomacia Sim, brasileira. A gente sim. ainda, vou colocar sem medo, a gente ainda é marginalizado pelo Mas Itamaraty. Eu acho posso só falar uma que, coisa? claro, por favor, acho que é Uma, importante a uma- gente falar isso. é, Daqui vai se gerar uma ata e esse sentimento que a gente tem em relação ao nosso próprio país, acho que a gente tem que uhum, expressar isso por escrito. é. E tem uma outra coisa também, sabe? Assim, aqui nos Estados Unidos, a comunidade brasileira é invisível. Então, isso é uma outra situação, porque a gente não tem nenhuma representação política, a gente é um grupo que é muito disperso e não tem na minha aula tem uma brasileira e eu tenho vários alunos de todos os países, mas o brasileiro em si não vem. Então é uma coisa muito assim que precisa de muita educação. E eu acho que aqui, particularmente nos Estados Unidos, várias pessoas que saíram do Brasil, que nunca dançaram, que não sabiam, não querem escola de samba, passaram a ser professores. Nunca pegaram num surdo, nunca pegaram num tamborim, não sabem nem o que que é, e aqui viraram professor de dança. Então, assim, hoje a gente tem que fazer uma reavaliação do posicionamento do brasileiro em si em relação à cultura. Várias coisas que passam que não é verdade, que não é, sabe? Então, assim, começaram com essa coisa da sobrevivência. Aí, não, você tem um corpinho bonitinho, vem aqui, bota essa. Não, você também vem. Então, todo mundo acha que pode fazer. A gente não vê isso na cultura cubana, na cultura africana, a gente não vê isso, mas o brasileiro, todo mundo abre as pernas, já desculpa a minha expressão, mas todo mundo sabe. Então, a gente está vendo uma coisa de apropriação cultural muito grande, onde às vezes as pessoas vão, aprendem, voltam, elas têm mais dinheiro e têm mais essa percepção de negócio, e aí elas criam as coisas dela e nem brasileiro acontece. Foi uma das razões que eu criei o International Samba Congress, que eu falei, vocês têm que ver o que é o original. Então, gente, mais um exemplo aí, né, de uma mulher empreendedora, né, do carnaval, do samba. Eu costumo brincar, Ana, lá na Europa, Uhum. que tem um diploma da... Antigamente era Varig, né? Não sei se vocês lembram da companhia aérea Varig. Sei. O cara nunca deu uma cambalhota na vida, nunca encostou num instrumento, chega lá professor de capoeira. Uhum, Nun- uhum, Nunca dançou nada em lugar nenhum, chega lá professor de dança, né? O diploma da uhum. Varig, agora é o diploma da Latam, Latam. né? Isso é uma coisa que a FENASAMBA, através desses acordos de cooperação técnica, a gente tem pensado nisso, de como uma instituição, porque eu costumo dizer que a Federação Nacional das Escolas de Samba, mesmo representando a cultura, ela é uma federação política, né? Que Uhum, debate política pública para o carnaval, verba, organização, oficialização, né, uhum. capacitação, qualificação, isso é o carro-chefe da FENASAMBA. Então, hoje, a FENASAMBA ela pensa numa forma de como a gente vai, como nós vamos, como é que fala? Certificar esses verdadeiros profissionais. Não que outros que têm menos experiência não tenham direito, mas eu acho que tem que ter pelo menos um know-how. Porque teve muito mestre de bateria, por exemplo, que chegou na França e
destruiu aquilo que... Destruiu a nossa imagem, entendeu? Não. Sabe? Mês de bateria que marcava um ensaio às 10 horas da manhã e não aparecia. Então, quer dizer, isso gera, pô, brasileiro chega tarde. E... Então, por exemplo, vou explicar para vocês que no... Tá. Eu queria só fazer um Tem adendo mestre de... Hoje, se você pegar todas as escolas de samba, todas as batucadas da França, hoje houve uma pesquisa, são quase 400 associações de samba na França. Na França, estou falando só França. 99% são mestres de baterias estrangeiros, porque não confiam mais no brasileiro. Porque o brasileiro ele não conseguiu se adaptar. Então, também é um debate que a gente tem que falar. Como é que a gente vai qualificar essas pessoas? Hoje, rodando, o país rodando mesmo, só o mestre Guilherme e Gustavo, do Salgueiro. Porque eles entenderam, não estou defendendo eles nem nada, eu conheço, são meus amigos, mas porque eles entenderam a forma de trabalhar com o estrangeiro, eles se adaptaram à realidade deles. E o grande problema dos brasileiros, do samba, é que eles querem chegar lá e querem que as pessoas se adaptem à realidade brasileira, e não pode, a gente está na casa deles. Entendeu? Então, esse é o grande problema. Aqui, se você atravessou o samba, o cara te toma um instrumento. Se você faz isso na Europa, você não volta a segunda vez para ser mestre. Entendeu? Então, tem essa realidade. Alessandro, você quer falar alguma coisa? Seja só breve, que tem mais bastante gente. Rapidamente, mas é justamente sobre isso também que eu queria falar, e não é só o problema dos brasileiros, mas também dos europeus que querem também dar aula de samba e dar aula de percussão, etc., mas que não têm o conhecimento da nossa cultura e acham que ensinar é só técnica. Então, batendo um tamborim, você faz assim, da aula de samba você conta até 2, 3 ou 4, e aí cria-se um estereótipo também da nossa cultura. Eu acho que isso também é um grande problema, era só isso. Então, mas isso aconteceu, Alessandra, porque nós damos espaço. Isso, eu acredito também nisso. Foi Sabe o que eu nós, falo, brasileiros, Esdras? nós permitimos que isso acontecesse. Sabe o que eu Entendeu? falo, Esdras? Porque a cultura é nossa. Desde o momento que a gente, uma grande parte, não estou generalizando, gente, não é profissional, a gente abre espaço para a concorrência. E hoje a gente tem essa concorrência. Só que eles não entendem um fundamento. Eles sabem tocar, eles sabem sambar, mas se você explicar o que é um miudinho, ou então essa bossa de caixa da Portela vem do candomblé, eles não sabem isso. Essa fundamentação eles não conhecem. Entendeu? Mas, então, quer dizer... sabe o que eu acho? Desculpa. Pode falar, claro. Eu sempre falo isso. Nós abrimos as porteiras, mas nós não controlamos os bois que passaram. Então, eu acho que agora a porteira está aberta. E para a gente voltar ao que era, é muito difícil. Né? Então, agora, obrigado às duas. Obrigada. Vou chamar agora Ana Campos e o Jeffrey Eimei. Obrigado por estarem aqui. Jeffrey, welcome. Você faz a tradução para ele, por favor. Ele tu fala português perfeito. Aí estava preocupado. Ajuda. Gostaria muito que vocês falassem um pouco de Gana. Fico muito feliz de ter uma comitiva da África aqui, né? Nossas raízes, nosso país é o segundo país com a maior população preta do mundo, né? E vocês estarem aqui prestigiando o nosso evento é uma coisa assim que deixa a gente muito feliz. Não que os outros países não deixaram a gente feliz, mas vocês estarem aqui, fizeram esforços, vieram, querem constituir um carnaval lá, cara, é voltar às nossas origens. Obrigado por estarem aqui. Eu gostaria um pouco que o pessoal escutasse o que vocês pretendem. E pode contar com a gente. Eu acredito que... Bom dia para vocês.
Meu nome é Jeffrey Ayime, eu sou ganês. A gente está muito feliz de estar aqui também com vocês para entender, participar com o projeto que a gente quer levar para a África sobre o... Aproximar um pouquinho da baixo. É que meu português não é muito bom, mas... Não, agora é melhor. Tá bom. Tá ótimo. Então, a gente quer levar o projeto de samba para Gana também, África inteiro. Tem um parte ganês, o ocidental de Gana, que tem um festival igualzinho o samba no Brasil, só que o samba brasileiro é admirável mundialmente. Então a gente quer levar o projeto de samba para o Gana, para nosso povo também sentir esse clima brasileiro alegre sobre a samba, o movimento, a dança, que a gente também temos lá. Mas como o Brasil, o samba é bem alguma coisa de o povo todo, a gente quer levar lá para nosso povo também sentir o gosto de samba em Gana também. Então a gente está aqui hoje para entender o projeto é levar o samba para Gana também. É por isso que a gente está aqui hoje. Agradece a presença de todos vocês. A gente está aqui para isso mesmo. Merece palmas, né? Que é legal que a gente tem, né, experiências já estabelecidas há 30, 20 anos e países que querem fazer o carnaval, que contam com a gente. Acho que isso é muito importante, né? Então, acho que a riqueza da mesa está nisso aí, na troca de informações. Ana, por favor. Eu quero aproveitar um pouco o espaço político, né, para trazer essa questão que o Jeffrey trouxe e ouvindo as meninas também que estão fora. Eu acho muito interessante o quanto o nosso carnaval traz como temas, né, como enredos, cultura africana e o quão pouco os africanos participam disso efetivamente, né? Então, a gente vem hoje muito num lugar de incômodo, de não conseguir fazer com que africanos participem, né, estejam aqui presentes, construindo, se divertindo, né, do carnaval brasileiro, e também essa distância que a gente ainda tem, né, deles conhecerem a gente dessa cultura. Então, ainda a mídia leva muito para lá uma parte de demonização, né, como uma coisa que não é interessante, como uma coisa que é uma questão de exposição de corpos, e não é isso, né? O carnaval é muito além disso, e a gente precisa dessa troca. Então, esse espaço que a gente tem hoje, político, de poder discutir oportunidades e formas de fazer, é muito importante, né? Estar aqui hoje, a gente fica muito, muito feliz. Adorei ouvir histórias, né? A Alessandra levando lá para a França, é muito daquilo que a gente gostaria de fazer, ter uma metodologia, mas com a raiz, né? Com o real, assim, e levar para lá. Eles estão muito, muito abertos, né? Temos já algo muito semelhante referente ao carnaval em países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, que foi levado por uma questão afro-brasileira colonial, né? Mas ainda a África Ocidental, onde está Gana, Nigéria, Camarões, Togo, Benin, que é muito da onde viemos, né, de onde viemos, a gente ainda tem esse distanciamento. Às vezes a gente acha que como pessoas negras, né, é tudo igual, então a gente precisa ter mais troca para mostrar e valorizar, né, os dois lados, as duas culturas, e se fortalecer ainda mais. Obrigado, Ana. Vou provocar alguma coisa aqui. Eu acho que é importante a proximidade da FENASAMBA. Como eu falei ontem aqui de manhã, a FENASAMBA, acho que ela já passou, acho que ela tem que se tornar uma confederação, porque ela representa ligas, né? Ela não representa escolas, indiretamente as escolas, mas hoje, com esses acordos, com essas parcerias, com federações fora do país, né? Como Federação de Tóquio, Federação Francesa, Estados Unidos, Uruguai, a gente ainda não assinou um acordo de cooperação técnica, mas por que não? E Gana, eu acho que o debate a gente tem que colocar as coisas em cima da mesa, debater,
ver qual a melhor forma de implantação. Acho que o Carnaval ele também se tornou uma empresa, né? Temos que ter gestão. Eu acho que é importante a gente ter um país na África. É uma coisa que, eu esqueci a palavra que eu usar, mas são nossas origens, né? A gente está vendendo a nossa cultura, vamos botar assim, não vendendo, mas divulgando nossa cultura para países europeus, mas ajudar um país que é a nossa origem, né? Ou que vem de um continente que é a nossa origem, que é o continente africano, é uma coisa muito importante para a gente. Passar agora, né? Eu queria complementar. Em Gana hoje, né, a gente, Gana especificamente em África, tem uma comunidade brasileira, que é uma comunidade de ex-escravizados, né, que voltaram em 1835, depois da revolta dos Malês. E em Accra, que é a capital de Gana, eles estão ali, são o povo Tabon. E temos também hoje um coletivo de mulheres, de sambistas, de passistas, que chama Samba Gana. A gente queria muito que elas tivessem a oportunidade de estar aqui, mas com certeza, né, com o tempo a gente vai conseguir. Então a gente já tem essa relação, agora a gente só precisa fortalecer. Ó, só para vocês terem uma ideia, a FENASAMBA ela tentou, né, o visto do pessoal do Samba Gana, tivemos dificuldade, porque a comunicação com Itamaraty ela é uma comunicação complicada, né? Então, mas a gente reforça o convite para o ano que vem do Samba Gana e outros sambas que Gana é um convidado, é um parceiro e é mediante, eles só não estão aqui porque a gente teve problema com o nosso próprio governo, entendeu? Eles tinham uma passagem, eles tinham cumpriram todos os requisitos para ter o visto e a gente não conseguiu, não foi negado, mas também não foi respondido, tá bom? Então, passamos agora para o pessoal do Uruguai. Obrigado, Ana. Obrigado, Jeffrey. Alejandro, diretor da ADESO. ADESO, é isso? ADESO. Obrigado, Alejandro, por estar aqui. O Uruguai é um país, é um vizinho, né? É um país que consome também bastante nossa cultura. Obrigado por estar aqui, por ter vindo até aqui. Acho que é muito importante a presença de vocês. E a cultura na fronteira, ela se mistura bastante, né? E espero que em algum momento a FENASAMBA possa ajudar bastante o carnaval de vocês. Tá bom? Bueno, bom dia para todos os presentes aqui. Como você disse aí, é pela primeira vez que nossa associação se apresenta hoje no Congresso Internacional, não? Nunca fiz isso e é muita emoção porque tem toda a escola de diretores das escolas de Montevideo, de Uruguai, mas nossa capital que está presente, porque tem vários carnavais no Uruguai. O mais forte que é Artigas, que é uma referente porque está perto da fronteira, mas nós é mais ao sul, tá colocado na capital que é Montevideo e tem representantes de cada escola, e são 9 que vão desfilar esse ano e tem cada um aqui. E vou lembrar eles porque eles estão aqui e hoje creo que foi um esforço que todos podem estar, que é a Imperatriz, Cerrito, Mocidade Unida, Unidos do Norte, Asa Branca, Complexo do Samba, Arrasa Samba, Uru Samba e Preto e Branco. Estamos juntos. E é isso para comemorar, certo? Eu vou compartilhar uma visão da nossa cultura e do contexto do samba no Uruguai. E em Montevideo é uma manifestação cultural única e celebrada por mais de 40 dias e é catalogado como o carnaval mais longe da região. Tá? Acho que isso é importante. Mas a nossa tradição carnavaleira se manifesta através de diversas manifestações. Murga, que é uma crítica social com humor, tem parodistas, que é um mau teatro, mais teatral, tem revistas, coreografias, é mais musical, e tem as tradicionais comparsas do candombe,
que é o ritmo afro-uruguaio, que é declarado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Isso é um material forte, tá? No meio dessa celebração, tem um espaço especial dedicado ao Carnaval do Samba, que tem as novas escolas, tá? Que é sem a opulência de grandes recursos, mas com um nível técnico e artístico cada vez mais alto. Nosso carnaval está forte, resistindo e evoluindo. Não compete com as tradicionais do carnaval uruguaio. Pelo contrário, o samba está somando e enriquece e oferece mais uma camada de diversidade ao espetáculo. Desculpa aí, Gui, que eu estou direitinho aí. E, ao abraçar o samba no Uruguai, se torna mais um ponto de difusão da cultura na região. E o samba enredo é cantado na língua portuguesa lá em Montevideo, tá? Isso ainda dá um prestígio ainda maior. Nosso carnaval tem a participação de intérpretes do Brasil, jurado, passistas, enderecistas, tem muita participação. É uma conexão constante. Na Conasamba é uma excelente oportunidade para isso, para poder posicionar o nosso carnaval no cenário internacional e, mais importante, para reivindicar o apoio necessário. O intercâmbio, acho que o exemplo que posso colocar, a Embaixada do Brasil lá no Uruguai, de poder chegar, poder estimular e legitimar esse desfile, que é um trabalho do ano todo. E isso elevaria o nível, tá, das escolas do Uruguai e criaria um ponte diplomático-cultural reforçando os laços através da arte. E dar visibilidade para alcançar organizações e empresas que queiram colaborar com o nosso trabalho. Às vezes, uma simples publicação, postada na foto, nas redes, ajuda, mas a organização é a verdadeira forte, o verdadeiro salto que precisa a nossa organização. E vou chegando já ao final, gostaria de expressar nossa profunda gratidão pela oportunidade de estar hoje aqui, presentes. É um orgulho tremendo. As pontes que construímos e as portas que visualizamos semana abril serão um motor para que a nossa luta por reconhecimento e apoio ganhe em força para nosso carnaval. E o espaço é a partilha de conhecimento e fundamental para o crescimento do carnaval samba de toda a América do Sul. Muito obrigado a todos os presentes, nossos convites. Eu acho no personal que eu me vou aqui, vou voltar com a cabeça muito aberta e com grande conhecimento. Agradeço a todas cada uma das pessoas, ao presidente Cachito da FENASAMBA e a toda a federação, por dar esse espaço, dar essa tribuna para nossos companheiros também. Muito obrigado. Obrigado, Alejandro. Vou passar a palavra aqui, a última, acho que a última palavra fica, né? Então ela tem uma responsabilidade enorme, que é a Nilza. Ela é diretora também da ADESO, é uma gaúcha, mas uma mulher empreendedora, né, que sai do Brasil para um outro país, mais uma embaixadora da nossa cultura. Então, queria que você falasse um pouco aí do carnaval, do samba, quem sabe um pouco da tua história também, que acho que é motivador, né? Emigrar não é uma coisa fácil, mesmo que seja do Rio Grande do Sul para o Uruguai, são vizinhos, mas a vida do artista que migra é uma vida dura. As pessoas pensam que a gente... né? Então, por favor. Então, bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui de novo compartilhando com essas feras, né, de outros países aqui. Só fazer uma ressalva aí, eu não sou diretora da ADESO, eu sou uma simples fanática pelo samba, brasileira, gaúcha, morando no Uruguai faz 28 anos. Desses 28 anos,
eu também, como a Alessandra falava, eu também fui para lá querendo... Eu saí do Rio Grande do Sul, onde a cultura, naquele momento, quase 30 anos, as escolas de samba não tinham a mesma visibilidade que tem hoje. Fui primeira prenda de um CTG, que é Centro de Tradições Gaúchas, e com os giros que eu fazia nesse bailado, eu ganhava menções no Uruguai como melhor porta-bandeira. Então, eu não entendia muito bem por que eu ganhava essas estandartes, se a única coisa que eu sabia era girar, né? Então, compartilhava com a Imperatriz, naquele momento, Martim Brum, que era o que a gente repartia essa estandarte, por dizer de alguma maneira. E daí eu comecei a me interessar pela minha cultura. Sendo brasileira, eu não conhecia a minha cultura, né? Não conhecia a cultura do samba. Chegando lá, também como a Alessandra, também comecei a dar aulas de samba, sem técnica nenhuma, porque aqui eu era instrutora de folclore, dançava malambo, dançava chula. Então, fui para lá e comecei a me interessar pela minha cultura. Depois de muitos anos, aí, estudando, fazendo intercâmbio, né, com Rio de Janeiro, São Paulo, Uruguaiana, Porto Alegre, que tem uma academia de mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, resolvemos também... fazia intercâmbio com o Sete, que para mim foi o pai da Paula Peixoto, que é um grande saudoso, que foi o que me colocou aí no mundo do samba. Eu vinha de Montevidéu às sextas-feiras de noite, chegava em Porto Alegre sábado de manhã. A gente tinha com o Ed, que também é um grande enredista, grande companheiro. Então, a gente tinha aulas todo sábado e domingo de noite, viajava para lá de novo, porque na segunda-feira tinha que trabalhar, né? Então, um pouco foi isso. Passaram 28 anos, a gente tem projetos culturais para mulheres, e não só para mulheres, porque para o samba, na verdade. A gente tem a Matriarcas do Samba, a gente tem a Mulheres Sambistas do Uruguai, que hoje estão todas aí presentes com a gente, que é uma força poderosa, que a gente está conseguindo chegar onde a gente quer. Não é fácil, a gente também não tem apoio do Itamaraty. Nesses 28 anos, eu nunca consegui uma reunião com eles. A gente não tem apoio do governo, das escolas de samba, até mesmo porque a cultura é outra, né? Mas eu estou aí. Totalmente voluntário o que eu faço, adoro, é minha cultura. Faz muitos anos que os diretores das escolas de samba sabem que eu queria essas instâncias que hoje, depois de 20 e poucos anos, eles estão aqui. É muito gratificante para mim, eu agradeço vocês todos de coração por dar essa oportunidade de conhecer a minha cultura, de estarem aqui hoje com representante de vocês. Também a gente tem representante de Paissandu, tem representante de Artigas, tem representante de Maldonado, porque hoje eu faço um trabalho com todo o país, não é só Montevidéu. Me chamam de outros estados, então a gente sempre tratando de plantar essa sementinha em cada lugar do país, para que realmente chegue a informação como tem que chegar, né? O que comentava a companheira, né, que me chamou a atenção, fazendo intercâmbio com o Rio uma vez, uma pessoa, porque eu levei pessoas para o Rio também, né? De Uruçamba, tá, Camilo aqui, que eu acho que foi em 2017 a gente foi para lá, né, Camilo? E me chamava a atenção porque o pessoal que ia para lá era diretor, voltava do Rio de um fim de semana, já era mestre. Então, era como essa coisa que não tem esse tempo, esse respeito. Então, o que eu busco, me considero também uma embaixadora do samba lá, porque eu não ganho absolutamente nada para fazer o que eu faço. Sou encarregada de trazer os jurados do Brasil, que também acho que é muito forte isso, a população do Uruguai hoje, 10% é afrodescendente. Vamos dar visibilidade dentro das escolas de samba para que eles também tenham o espaço que a gente está ocupando. Os jurados do Brasil, que eu levo, que são de Porto Alegre, que são do Centro de Tema Enredo, são todos afrodescendentes, mas não fui porque eu quero que seja. Se deu, porque
porque são pessoas sumamente inteligentes e precisam de oportunidades, assim como me deram em todos os outros estados que eu trabalho, que sim, aí sim sou remunerada, porque me contratam para fazer regulamento de escolas de samba, isso. Então, digo, mas essas instâncias, tomara, eu espero muito, espero de coração que a gente continue aqui e que a gente tenha agora as portas abertas aqui em FENASAMBA e que isso só tem para melhorar para nós. Obrigada, Adesso, obrigada, mulheres sambistas, obrigada, Uruguai. Então, obrigado, Nilza. Chegamos ao fim dessa mesa de debate. Mas antes a gente tem algumas formalidades. Esse momento só foi possível porque contamos com patrocinadores, com pessoas que se doaram, com os voluntários, com vocês que vieram, né, lá do Uruguai, de outros países, de Gana, muitos com dinheiro do próprio bolso, né, comprando a própria passagem, porque vocês acreditam nesse projeto. E hoje, todas essas mesas elas vão gerar uma ata, porque em cima dessa ata e com a representatividade da FENASAMBA, a gente vai poder pleitear isso, né, junto ao governo federal. Essa mesa aqui a gente falou um pouco do Itamaraty, mas a gente também tem que lembrar que tem outras partes do governo federal que ajudaram a gente, que patrocinaram. Se nós estamos aqui, foi porque firmamos essas parcerias e esses patrocínios. Então, eu queria agradecer o patrocínio do SEBRAE, do Ministério do Empreendedorismo, que patrocinaram esse evento, o apoio do governo federal, Ministério da Cultura, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Santa Catarina, o Governo do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Florianópolis, a Costa Júnior Produções e Eventos, a CRAU Produtora Artística, a Agência Evoe e a NDTV, parceiros como a Capa, Três Corações e a Buzer. A realização foi FENASAMBA e a Liga de Santa Catarina, da Escola de Samba de Florianópolis. O importante, quando a gente fala, olha que interessante, estava pensando aqui, nos apoios, né? O samba ele começa a ser uma pauta de Estado e não de governo, né? Todos sabem que o governo aqui é um governo de direita, o governo federal é de esquerda, mas isso não impediu, né, dos dois governos estarem proporcionando o espaço, patrocinando financeiramente, apoiando. E eu acho que, olhando essa lista aqui de apoiadores, mostra que a gente começa a ter espaço, independente de governo A, B ou C, que começa o samba a ser uma política de Estado e não de governo. Gente, obrigado. Obrigado a todos os convidados, aqueles que estão online, não sei se estão ainda. Obrigado. A vocês que estão aqui, ao Uruguai, a Gana. Obrigado por todos. Agora vamos... À tarde nós temos uma feijoada. Oh, beleza. Com as escolas de samba, tem o show do Grupo Bom Gosto. Espero ver todos lá. Obrigado e um bom dia para todos. Bom dia para você também. Obrigada.